Para que o estímulo de treinamento realmente gere hipertrofia muscular, esse estímulo de treinamento deve ter a carga de treino, a carga estimulatória adequada. E pensando em hipertrofia, qual é a carga de treino na musculação adequada ao estímulo hipertrófico? É isso que nós vamos analisar, debater na videoaula de hoje. Fica comigo para nós podermos fazer um resumo dessa playlist que tu está vendo agora aqui em cima. Clica nesse link aí, que nessa playlist, fechando essa playlist hoje aqui, nós vamos ter a ideia geral da carga de treinamento na musculação. E quando eu falo carga, eu não falo única e simplesmente da quilagem, porque teve a primeira videoaula dessa playlist, que é essa que tu vês aqui, esse link, esse card, aonde eu apresentei que quilagem é o que nós representamos como carga, e o estímulo de treino, pensando em carga, é o todo do esforço da sessão de treinamento. Então, nós vimos ao longo dessa playlist, hoje eu vou fazer um desfecho, uma linha de raciocínio prescritivo mais vinculada à hipertrofia muscular, que é o que a galera pede mais, mas nós temos que entender primeiro que nós temos que, para ajustar o estímulo de treinamento para hipertrofia, força, resistência, potência, qualquer tipo de objetivo que nós tenhamos na musculação, para treinarmos os nossos clientes, nós precisamos ter uma quilagem adequada, condizente com o estímulo que eu quero produzir, um número de repetições adequado, que pode ir até a falha ou chegar próximo dessa falha. Já comentei isso também nessa videoaula que eu acabei de linkar aqui dessa playlist. Eu preciso ter uma cadência adequada, eu preciso ter intervalos de descanso adequado entre séries, entre os exercícios. Eu preciso ter uma amplitude de movimento muito bem definida, estabelecida para cada exercício. Eu preciso selecionar muito bem os exercícios e colocar numa ordem que promova maior estímulo hipertrófico. Eu preciso definir o número de exercícios por grupo muscular. Ou seja, vejam bem, eu preciso definir diversas variáveis que nós chamamos variáveis agudas de treinamento. Estabelecer um conjunto da obra, um combo desses fatores, dessas variáveis. O conjunto da obra dessas fatores, dessas variáveis, é que, na verdade, gurizada, vai fazer aquela sessão de treinamento ser ou não ser eficiente, por exemplo, para hipertrofia muscular. O que vai fazer aquela sessão de treinamento ser ou não ser eficiente é o combo de fatores, é o ajuste em conjunto dessas variáveis: quilagem, repetições, intervalos, cadência, amplitude de movimento, a seleção dos exercícios, sua ordem, os intervalos de descanso entre séries e exercícios, o número de séries programada por exercício, o número de exercício programado por grupo muscular. Então, são diversas variáveis que nós, eu e vocês, temos que pensar tudo junto, reunido e agora. Tudo junto, reunido e agora, e tirar dali o melhor efeito hipertrófico possível. Fazendo uma analogia semelhante aí o que a dona de casa faz um bolo. Ela coloca ovos, fermento, farinha, entre outros ingredientes. Se ela errar um desses ingredientes, o bolo final não sairá com aquela delícia total, naquela configuração total, daquela forma que era desejado. Se nós errarmos um dos ingredientes da sessão hipertrófica, também aquela sessão hipertrófica será penalizada, entre aspas, e não sendo o mais eficiente possível para o fator hipertrófico que nós queremos. Então, nós precisamos organizar todas essas variáveis. E ao longo dessa playlist, eu comentei cada uma delas, me aprofundei em cada uma dessas variáveis para que tu possa ter uma visão bem clara disso. Então, se tu não tem uma visão bem clara, não assistiu essa playlist, não acompanhou, eu te dou uma sugestão. Para esse vídeo agora, vai naquele link inicial que eu coloquei aqui dessa videoaula, que é o link para a playlist. E seria interessante que tu assistisse todas essas videoaulas, aprofundando em cada uma dessas variáveis, entendendo com exatidão, com precisão, com profundidade cada uma dessas variáveis. E assim podendo entender melhor o que eu vou colocar agora, que é o combo de fatores, é raciocinar com todas elas ao mesmo tempo. E lembrando que em cada uma dessas videoaulas eu já fiz o link para a hipertrofia muscular, já comentei vários aspectos para cada variável para hipertrofia muscular, mas comentei também para força, comentei também para potência, comentei também para resistência, trabalho de emagrecimento via musculação. Porque o que interessa, Sada, o que interessa é a sessão final de treinamento. Essa sessão final é o que nos interessa. E como fazermos essa sessão final com a carga desejada. Então, a carga é o grau de esforço final daquela sessão de treinamento. E aí, obviamente, a partir do entendimento disso e da boa prescrição dessa sessão de treinamento, eu começo a raciocinar com a frequência semanal, que não comentamos ainda.
A frequência semanal, então, ela só é estabelecida a partir do momento em que eu tenho definido um parcelamento do treino. Nesse link aqui também eu comento sobre parcelamento do treino, ainda vou gravar mais videoaulas sobre parcelamento do treino, mas hoje o que eu tenho para te oferecer em termos de conteúdo, de aprofundamento, é esse link aqui, o dia que eu gravo, né? Que eu tenho para te oferecer esse link, falando de parcelamento do treino. Então eu preciso estabelecer o parcelamento do treino e ter a carga da cada sessão de treinamento, e agora sim, agora eu posso pensar com a frequência semanal. Obviamente, a frequência semanal vai depender dos dias que o meu cliente me liberou ou que ele tem disponível para o treinamento. Se ele tem disponível só 2 vezes na semana, a frequência semanal não passa disso. Se ele tem disponível 3 vezes na semana, ainda posso optar em treinar 2 vezes e não as 3, embora ele tenha 3, mas por configurações que eu gravarei numa outra videoaula, eu opto por 2 e não por 3. Mas isso fica para um assunto, uma próxima videoaula. Se ele me liberou 6 vezes na semana, talvez eu treine 4 musculação e os outros 2 eu faça treinamentos mais específicos para o badminton que ele está jogando, para o beach tênis que ele está jogando, para o futebol que ele está jogando, para o tênis que ele é atleta amador, ou corrida de rua que ele é atleta amador. Então, tudo depende aí de outras configurações que eu tenho que estabelecer, inclusive na minha anamnese, nas minhas avaliações. Então, existem outras coisas para raciocinar. Dentro da frequência semanal, eu vou gravar um outro vídeo específico sobre isso, ok? Mas hoje nós entendemos, então, que eu tenho que fazer o combo das variáveis, já comentadas anteriormente, vinculá-las a um parcelamento e aí estabelecer a frequência semanal, que eu vou considerar um microciclo de treinamento. Então, tudo começa a ter um efeito dentro da periodização. Essa videoaula aqui, esse link aqui está te levando para uma outra videoaula, onde eu falo sobre periodização. Comento alguns aspectos de periodização que também vai te ajudar a compreender melhor essa questão que eu acabei de falar, de ajustar o microciclo. Uma semana de treinamento dentro do parcelamento e dentro da frequência semanal, onde vou aprofundar mais. Falando das variáveis agudas, então, galera, o ajuste dessas variáveis agudas. Então, vejam bem assim, ó. É, é um tabuleiro, onde eu tenho as peças de tabuleiro ali, ao mexer um jogo de xadrez, e aonde, ao mexer uma das peças do tabuleiro, eu já tenho que ter a noção do que vai acontecer nas demais peças, qual é a estratégia da movimentação de uma das peças, porque isso vai implicar na estratégia da movimentação ou não das demais peças. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu trabalho agora com uma quilagem menor, fazendo 20 repetições até a falha por série, eu tenho que entender que isso gera um desgaste metabólico, uma produção de acidose grande, que talvez o número de séries que eu venha prescrever não vai poder ser muito alavancada, muito grande. Então, por exemplo, eu posso pensar em 2, 3, 4 séries, mas talvez seja muito difícil a execução de 6, 7 séries, quando eu trabalho com o número de repetições de 20 a 25 repetições por série, porque isso gera muita acidose. Porém, todavia, se eu prescrever, ainda pensando em hipertrofia, tu está valendo para hipertrofia na quilagem, e trabalho com uma quilagem mais elevada, que permite execução de 8 a 12 repetições máximas por série, vejam bem, considerando que eu vou até a falha nas duas condições, eu consigo, nessa segunda condição, poder pensar numa alavancagem maior do número de séries. Ou seja, eu posso pensar em executar 6, 7 séries, porque o efeito de queda de pH muscular e acidose não é tão grande com séries mais curtas em termos de repetições. E para hipertrofia já está comprovado, provado pela ciência, que as duas margens, os dois ranges de repetições, 8 a 12 ou 20 a 25, causarão, produzirão hipertrofia muscular. Então, eu posso trabalhar com as duas. Só que isso tem um impacto no número de séries. Outra coisa que eu tenho que pensar, a ordem dos exercícios, as coisas têm que serem correlacionadas, é movimentar uma peça no tabuleiro e associar as demais. Se eu movimentar, por exemplo, se eu fizer uma ordem dos exercícios e eu tenho 4 exercícios para o grupo muscular e eu faço ordem alternada, então, por exemplo, eu estou treinando peito e tríceps hoje. Eu faço um exercício de peito, um exercício de tríceps, um exercício de peito, um de tríceps, um de peito, um de tríceps. Provavelmente eu vou poder alavancar um pouco mais o número de séries. Provavelmente poderia alavancar um pouco mais o número de séries, principalmente se eu modular um intervalo um pouquinho maior, intervalo de 1 minuto e meio, 2. Isso vai me permitir uma boa recuperação entre aqueles grupos musculares que eu estou trabalhando e aí permitir um maior número de repetições de séries. Mesmo que eu faça um número elevado de exercícios por grupo muscular e um número elevado de séries, mas a ordem alternada por grupo muscular, um peito, um tríceps, um peito, um tríceps, e um intervalo de descanso, 1 minuto e meio a 2, me permite uma boa recuperação e eu consigo alavancar o volume load. Consigo jogar um volume load lá para cima. Então, pensa nessa ideia. Volume load, também perdido com isso, esse link aqui também vai te levar a essa ideia do volume load. Eu já comentei isso
em outras videoaulas. Já apresentei isso em outras videoaulas, que é importante para o processo hipertrófico. Veja como as variáveis estão se correlacionando, que eu tenho que pensar. Se eu pensar ordem de fazer os 4 exercícios de peito primeiro, e depois os 4 exercícios de tríceps, ou primeiro os 4 de tríceps, para depois os 4 de peito, já que é o treino B, e o treino B é peito e tríceps, por exemplo, já considero aqui um parcelamento do treino, e eu trabalhar com intervalos de 1 minuto entre as séries, e trabalho primeiro os de peito, os 4 exercícios de peito, depois os 4 exercícios de tríceps, e trabalho com 1 minuto de intervalo, muito provavelmente eu não vou conseguir trabalhar com séries muito alavancadas. Vou trabalhar com muito, porque o efeito acumulativo da fadiga, ele vai se tornando forte naqueles exercícios sequenciados de peito, e com intervalos de 1 minuto eu não vou conseguir produzir uma alavancagem muito grande. Então, vejo que nessa situação, talvez eu tivesse que trabalhar com 2 minutos, talvez 2 minutos e meio de intervalo entre os exercícios para conseguir manter uma série mais elevada, um número de séries mais elevado. A não ser que eu queira realmente trabalhar com um número de séries menores. Então, vejo que uma variável, esse que é o importante na videoaula de hoje. Isso que é importante no videoaula de hoje. Fica comigo aí, se liga. Uma variável impacta na outra. Uma variável tem intervenção na outra, né? E se tu tá entendendo essa lógica, metralha um like aí, dá uma ajuda pro canal, pro algoritmo aqui do YouTube entender que essa videoaula tá bacana, tá ajudando, levar ela para mais pessoas. Te inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma moral aí, faz crescer o canal para a gente poder produzir mais material. Tô fazendo material diários aqui para vocês. Então, se tá gostando, tá agregando, dá uma força aí, dá uma retribuição, se inscrevendo no canal e divulgando o canal para teus amigos. Galera, tá vendo essa correlação, então? Tá vendo essa lógica? Número de exercícios para o grupo muscular vai depender muito dos intervalos que eu estou dando, qual é a ordem dos exercícios que eu estou fazendo. E o número de exercícios para o grupo muscular, ele está diretamente relacionado ao volume load. Diretamente relacionado. Se eu fizer um exercício para o grupo muscular, é uma coisa. Se eu fizer 2, eu já aumento muito. Se eu fizer 3, eu aumento mais ainda. Esse link aqui dessa playlist, esse link te leva a videoaula específica do número de exercícios para o grupo muscular, onde eu comento bastante isso. Mas quando eu penso nesse número de exercícios, eu também tenho que correlacionar fortemente com o número de séries. Porque se eu faço, por exemplo, 2 exercícios para o grupo muscular e faço 4 séries, 2 vezes 4, 8. Eu poderia pensar o contrário, 4 exercícios somente com 2 séries. 4 exercícios vezes 2 séries de cada um, 8 séries totais para aquele grupo muscular também. Então, nos dois casos, eu tenho 8 séries totais. Vamos lá rever, porque aí tem um ponto-chave para ser analisado. Olha só, eu tenho 4 exercícios para um determinado grupo muscular, tríceps, seguindo aqui a ideia que eu estou gravando aí com vocês. 4 exercícios para tríceps, certo? 2 séries de cada um, 8 séries totais para tríceps. Agora eu tenho 2 exercícios para tríceps somente, só que eu faço 4 séries. Eu tenho 8 séries totais no final, mais uma vez. Qual é a diferença? Aí entra na diferença da técnica, do estímulo, da amplitude de movimento. Quando eu tenho 4 exercícios, eu consigo variar mais a estimulação desses exercícios, mesmo sendo os 4 para tríceps, porque eu consigo variar, inclusive, as amplitudes de movimento entre esses 4 exercícios. Eu posso, de repente, trabalhar uma amplitude total no primeiro exercício, uma parcial saindo de ponto de descanso no segundo exercício, uma total amplitude no terceiro exercício e uma amplitude parcial fugindo do ponto de descanso no quarto exercício. Eu consigo dar uma variabilidade maior mesmo fazendo 2 séries de cada um e tendo 8 séries no total, do que trabalhar com 2 exercícios e 4 séries, porque aí eu consigo fazer a variação da amplitude de movimento, que é uma variável de carga, somente nesses 2 exercícios. Somente nesses 2 exercícios eu posso variar, ir até usar o ponto de descanso, não usar o ponto de descanso, porque eu só tenho 2 exercícios para variar, e estimular a técnica de forma diferente aqui, trabalhar tecnicamente o tríceps com mais auxílio, mais alongado, mais encurtado, porque eu tenho somente 2 exercícios para variar. Então, quando eu penso em variação do estímulo, uma ideia talvez seria a se pensar, e aí fica a sugestão para ti, tudo é individualizado, o treinamento do teu cliente é teu, tu vai individualizar, mas uma ideia que tu poderias ter, a pensar se ela seria eficiente ou não, é tu optares por um maior número de exercícios para o grupo muscular, minimizando um pouco o número de séries, mantendo lá o volume load, claro que isso vai ser progredindo ao longo da periodização, mas tu manteria o volume load ou até aumentaria ao longo da periodização, mas trabalharia mais variando o número de exercícios para o grupo muscular do que alavancando um número maior de séries por exercício. Por quê? Porque tu teria dentro dessa lógica uma maior possibilidade de variação do estímulo de treino via seleção de diferentes exercícios com diferentes condições de encurtamento e alongamento do músculo para fazer a flexão e extensão do cotovelo. Pensando aí num exemplo apenas de um exercício
para a extensão do cotovelo. Uma ideia apenas. Poderia ser pensado isso para todo e qualquer exercício. E aí entra numa lógica muito forte de estudar biomecânica e cinesiologia. Tem uma série bem bacana de cinesiologia nesse link, nesse card aqui. É uma série que eu falo de vários exercícios, vários grupos musculares, vários tipos de aplicação. Vale a pena dar uma assistida nessa série. Uma série bem longa, onde eu tenho várias videoaulas. E sobre biomecânica, nesse link aqui também, eu tenho um link de videoaulas de biomecânica aqui do canal, onde eu analiso determinados exercícios para um determinado enfoque biomecânico. Cada videoaula tem um enfoque biomecânico analisado. Então, eu tenho muito material para te ofertar aqui para te manteres o teu estudo em alto nível de aprofundamento, entendimento, compreensão, para teres uma visão cada vez mais aprofundada da prescrição de exercício junto à individualização das cargas de treinamento para o teu cliente. Eu vejo bem, o que eu falei até agora, pessoal, são exemplos, ideias de como manipular essas variáveis de carga, tudo junto ao mesmo tempo agora. Como eu estava falando no começo do vídeo. Tudo junto ao mesmo tempo agora, eu tenho que manipular essas cargas. E eu dei alguns exemplos que vocês têm que ter uma visão holística, uma visão mais global da prescrição de treinamento. E aí eu te coloco o seguinte, tu tem dúvida na manipulação de uma variável com uma segunda variável de carga? Pô, João, eu fico muito deficitário em pensar a prescrição quando se fala em intervalos de descanso entre exercícios, pensando em amplitude de movimento. Como é que eu correlaciono isso? Eu não consigo ter uma clareza prescritiva com relação a isso. Coloca a tua dúvida aqui embaixo, pauta minhas próximas videoaulas. Colocando a tua dúvida pode ser a minha próxima pauta, uma próxima videoaula te respondendo, como já fiz várias vezes aqui no canal. Então, se vocês têm dúvida dessas correlações entre as variáveis, como eu comentei alguns exemplos aqui, acho que eu comentei de 4 a 5 exemplos de como correlacionar algumas variáveis, e elas devem ser correlacionadas na prescrição, elas são em global, em conjunto, correlacionadas e aplicadas, e vocês têm que fazer isso com, claro, um bom entendimento, uma boa clareza da variação dessas variáveis, é fundamental. Mas tendo essa clareza, esse entendimento, nós vamos conseguir fazer uma otimização da prescrição, que é o fundamental. A prescrição mais precisa, segura, possível para o meu cliente, com maior grau de eficiência, eficácia para o meu cliente. Essa é a proposta. Então, se tu tem dúvidas de como correlacionar isso, coloca aqui embaixo, pauta minha próxima videoaula e eu vou te responder com o videoaula. Se for o caso, respondo textualmente mesmo aqui, se é uma dúvida que pode ser respondida textualmente, mas se é uma dúvida mais elaborada, eu gravo uma videoaula e te trago aqui. E com isso, gurizada, nós vamos juntos, caminhando, mais lento alguns, mais rápidos outros, né? Porque eu sei que tem gente que assiste muito vídeo meu aqui do canal, tem gente que assiste pouco, que não tem muito tempo para isso, ou não destina muito tempo para o estudo. Então, uns caminham mais lento, outros caminham mais rápido, uns chegarão no estágio que querem chegar de uma forma mais rápida, outros também chegarão lá de uma forma mais lenta, porque estudam menos, por diferentes condicionantes, mas vamos caminhando junto e vamos evoluindo dia a dia, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui na videoaula, agradeço muito a confiança no meu trabalho, pessoal que vem assistindo aí as videoaulas, coloquei vários links hoje do meu material aqui no YouTube, tá? E agradeço mesmo quem está divulgando aí o canal para os amigos, colegas, né, que está ajudando muito aí no crescimento do canal e principalmente o algoritmo aqui distribuir mais as minhas videoaulas e com isso a gente atingir mais pessoas, que é o fundamento maior, fazer a educação física crescer todos juntos, né? Um ajudando o outro, tá certo? Gurizada, valeu, muito obrigado, valeu por hoje, tamo